Boa noite. Bora, gente. Estamos ao vivo para mais uma live, Os Mistérios da Eternidade. Vou continuar aqui no plano eterno de Deus, no plano da vontade eterna de Deus. Ok? Então, já vai compartilhando essa live aí com todo mundo, manda para os amigos, manda para todo mundo. Bora lá. Bora lá. Boa noite, paz. Boa noite, paz. Hoje vai cair fogo do céu. É isso aí, varão. Isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Isso aí, gente. Aí, ó, tem gente de Paragominas. Deus abençoe aí, Paragominas. Coisa boa, hein? Sejam bem-vindos aí na nossa live de Paragominas. Todos de Paragominas aí, sejam bem-vindos à nossa live. De onde mais tem gente nos assistindo aí? Fala a sua cidade aí, o seu estado, para eu ver de onde você está nos assistindo, para eu abençoar aqui a sua cidade, o seu estado. Bora lá, bora lá. Já começa também, já vai clicar nesse aviãozinho aí, ó, e manda para mais 10 amigos aí. Araguaína, Tocantins, Japão, Brusque, João Pessoa. Olha aí, tem gente de tudo quanto é lado aí, tem gente de tudo quanto é lugar. Santos, São Paulo, Zona Leste, São Paulo, Deus abençoe. Medianeira, Wallace, olha isso. Tatuí, São Paulo, Palmas, Paraná. Diz aí de que cidade você está assistindo aí. Arapongas, Paraná. Olha aí, Deus abençoe Arapongas. Tem gente aí de Toronto, no Canadá. Lumiar, Maranhão, Salvador, Orleans, Santa Catarina, Serra do Rio, Teresópolis, Formiga, Minas Gerais, Cubatão, São Paulo, Alto Horizonte, Goiás, Campo Grande, Rio de Janeiro, Joinville. Olha aí, tem gente do Brasil inteiro, ó. Olha aí. O Arão Xavier está lá em Londres, a Londres chamada Ribeirão Preto. Teresina, Pernambuco, São Paulo, Serrana, Florianópolis, Brasília. Deus abençoe todas essas cidades aí, Rondonópolis, Mato Grosso, Brasília, DF. Deus abençoe todas essas cidades, todos esses estados, Betim, Minas Gerais, Balneário Camboriú, também estou aqui nesse friozinho com chuva aqui, ó. Yuri Guilherme, Cuiabá, ó, Deus abençoe. Salvador, São Paulo, Porto Seguro, Bahia, Rio de Janeiro, Orlando, na Flórida, pastor Alexandre Janer, Deus abençoe, amigo. Maceió, Jundiaí, Conceição do Coité, Bahia, Mato Grosso, Itapurá, Deus abençoe Itapurá. Pastor Alex aí, meu amigo de Itapurá. Valença, Bahia, aí, Blumenau, Santa Catarina, Goiânia, Goiás, Deus abençoe Goiânia, Pernambuco, Rio de Janeiro, a gente tem gente do Brasil todo. Faz o seguinte, clica nesse aviãozinho aí, já envia essa live para mais 10 pessoas, pegue a Bíblia, se você tiver a Bíblia, se você tiver uma Bíblia como essa, ok? Pega a sua Bíblia. Se tiver marca-texto, pega o marca-texto. Tem caneta, já estou pegando a minha caneta para você anotar tudo, marca-texto para você pintar os textos, porque hoje nós vamos forte aqui hoje. Tiago Lobos, vai estar aí, o maior especialista em marketing digital no nicho cristão do Brasil, Tiago Lobos, trafegueiro dos bravos. Aí é bravo. Trafegueiro poderoso aí, Tiago Lobos. Deus te abençoe, Tiago Lobos, Goiânia. Aí, ó. Tiago tá falando, quem tá aqui que é do Desafio Fim dos Tempos? Quem aí é do Desafio Fim dos Tempos? Olívia, minha amiga do Rio de Janeiro, lá de Xerém. Filha dos meus amigos aí do Júlio César da Lília. Deus abençoe, Olívia. Deus abençoe. Olívia do mundo de Olívia. Se você tem filhos, tem criança em casa que precisa aprender a Bíblia, pode aprender com a Olívia aí, a minha aluna fiel, ela está dizendo. E a Olívia tem um Instagram, o Mundo de Olívia, também no Facebook, ela ensina lá, numa linguagem muito poderosa, a palavra de Deus, hein?
A criança ensinando a palavra de Deus. Olívia, um beijo, viu? Amo a sua vida. Deus abençoe, ama a vida dos seus pais, manda um abração para eles, estão morrendo de saudade. Tem que ir no Xerém de novo, pra gente comer aí juntos. Lá na casa da Olívia, o pai dela faz cada comida, meu irmão, você tem noção da leitor que eles acham lá não. Bora lá, bora lá, bora lá. A Olívia conta as histórias da Bíblia aí, ó, isso aí. Obrigado, Olívia, ela conta as histórias da Bíblia lá no canal dela do YouTube. Vai mandando aí, manda para mais 5, 6, 7, 8, 10 pessoas aí, ok? Aí, ó, tem gente aguardando o início da imersão. A imersão de Apocalipse, isso aqui, a imersão de Apocalipse não é para os fracos, tá? Imersão de Apocalipse é para os fortes. Então vai acabar o desafio de Apocalipse, agora sábado, né? Nós já fizemos 22 dias, sábado vai ser uma aula bônus aí, 23º dia. Terminamos no sábado, vamos passar a tarde inteira estudando o capítulo 22 do Apocalipse. E dia 23 e 24 de maio nós vamos ter uma imersão em Apocalipse. Aí é só para os bravos, aí é só para os fortes, é só para quem quer mergulhar fundo, entendeu? Então se você não gosta de mergulhar fundo, não vem não, porque não é para você. Tá bom? Mas vamos lá, só para os bravos. E esse quadro aí atrás, esse no quadro aqui, esse homem aqui no quadro é o Rebbe de Lubavitch, na sua última aula. A última aula que ele ministrou, essa é uma foto da última aula que o Rebbe de Lubavitch ministrou. E eu comprei esse quadro em Jerusalém, de um rapaz, que o dono da loja, que o Rebbe tinha o costume de todo lugar que ele ia dar palestra, ele dava $1 para cada pessoa que estava dentro da palestra, ok? Então se tivesse 1.000 pessoas, ele dava $1 para cada um. 1.000 pessoas, se tivesse 30 mil, ele dava $1 para cada um. E ele dizia que ninguém ia vencer a ele no dar. Então as pessoas, os judeus, eles guardam esse dólar do Rebbe, e eu gosto muito dele porque ele me incentiva a estudar mais. Toda vez que eu olho para os escritos dele, eu leio as coisas dele, parece que eu sou um semi-analfabeto bíblico, então eu gosto de estar me desafiando, inspirado nele. É um cara que é modelo, você tem que se inspirar sempre em alguém que vai muito além de você. Então eu me inspiro nesse cara aí, o Rebbe de Lubavitch, tá bom? Ele é do Chabad, né? Chabad. Então, é um quadro aí, é um quadro simbólico só para eu me lembrar todos os dias que eu preciso estudar mais e que tudo que eu já estudei não é nada, ok? E aí tem que estudar mais. Costa Davi, um abraço Davizão, aí tá o Davizão aí que faz os nossos stories também, juntamente com o Peter, Sara e uma galera que nos ajuda aí com os nossos stories. Obrigado, Davi. Deus abençoe. Bora lá, gente, bora lá. Já mandou aí para um monte de amigo, pegou a Bíblia, pegou papel, pegou caneta. Posso tirar aí os comentários? Bora lá, vamos começar? Vamos começar? Vou continuar. Ontem nós falamos um pouco da criação original. Falamos então que existiu uma criação original e que também existiu uma recriação. E que alguma coisa aconteceu em um gap, em um intervalo, ok? Entre o verso 1 e 2 de Gênesis, que deixou a terra sem forma e vazia. Muitas pessoas pensam que nesse tempo Satanás caiu na terra, mas eu vou te mostrar hoje que ele nunca caiu na terra. Ainda, ele vai ser lançado na terra apenas quando o anticristo quebrar a aliança de uma semana que ele vai fazer com os judeus, que é a última semana de Daniel, ou seja, os últimos 7 anos antes da volta de Jesus Cristo. E aí então Satanás vai ser lançado na terra. Ele foi lançado num lugar chamado as regiões celestiais. E talvez eu fale um pouquinho, não sei se aí todo mundo vai estar preparado para isso, mas talvez eu fale um pouquinho. Que se eu te perguntar onde é que está o céu, você vai fazer assim, né? Ou seja, se o céu está aqui, em cima. E aí um chinês possa te falar, mas você está errado, o céu está embaixo. O céu não está em cima, ok? Porque para o chinês você vai apontar para baixo. Então você vai apontar para cima, o chinês vai apontar para baixo. Porque na verdade, quando nós falamos de céu, nós não estamos falando de um lugar nesse universo material conhecido. Nós não estamos falando de uma direção ou de um lugar nesse universo. Nós estamos falando de um universo paralelo, né? O céu, ele não tem
Ele não tem. Se você apontar para a direita é céu, se você apontar para a esquerda é céu, se você apontar para cima é céu, se você apontar para baixo é céu. O céu está em todo lugar, o céu envolve todo o nosso globo. Então o céu está por todos os lados. Ok? Então o que nós estamos falando, na verdade, de céu, e Jesus vai falar muito disso, Jesus vai falar para Nicodemos, Nicodemos, ninguém pode subir ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Só que ele estava em Jerusalém, fisicamente, mas espiritualmente ele estava no céu, ok? Porque o céu é uma dimensão paralela que você pode viver nela, mesmo estando no mundo físico, no mundo material, ok? Jesus também fala em João, deixa eu até pegar aqui, em João 14, é isso mesmo, João 14, quer ver? Vou pegar aqui agora. Em João 14, Jesus vai falar algo também que vai nos deixar com mais clareza disso, né? João 14, no verso 1, Jesus vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Olha o que ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Ele está dizendo que vai preparar um lugar, ok? Ele está dizendo que vai preparar um lugar. Deixa eu desativar os comentários aqui, porque... Isso. Ele está dizendo que vai preparar um lugar. E ele disse, e se eu vou, ou se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e receberei para mim mesmo, ok? Para que onde eu estou, estejais vós também, ok? Então, olhe bem, ele está dizendo, ele não está dizendo aonde eu estiver, olha o que ele está dizendo, aonde eu estou. E aonde ele estava? No Pai. E o que é o céu? É estar no Pai. É isso. É sair do espaço. Essa dimensão de espaço que nós temos, essa noção de espaço totalmente humana, natural que nós temos, não é a mesma noção de espaço e tempo que Jesus compreendeu e que ele viveu a maior parte do tempo, principalmente depois da sua ressurreição. Então, o que ele está dizendo? Eu vou preparar um lugar. Quando eu for, vou enviar o Espírito Santo. Mas eu vou preparar lugar. E quando eu vier, eu receberei todos para mim mesmo, ok? Para que onde eu estou, também todos estejam. Ele estava em Jerusalém. Aparentemente, né? Se você olhar com os olhos naturais, no espaço natural, mas na verdade, no mundo espiritual, em uma outra dimensão, ele estava no Pai. Onde ele está? No Pai. Estar no Pai é estar no céu. Ele está no Pai, o Pai está nele, e nós estamos nele. Então, quem está nele, está no céu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo, estar nele, estar dentro dele, estar nele, é estar no céu, é estar em uma outra dimensão. Então você pode viver num mundo físico, material, claro que isso aí não é para todo mundo, mas alguns de nós podemos viver num mundo físico, material e ao mesmo tempo estar no céu. Porque o céu não fala de um lugar alto aí para onde se aponta, o céu fala de uma dimensão aonde eu estou introduzido na pessoa do Pai, ok? Então nós vamos falar muito sobre isso, nós vamos falar sobre a eternidade e sobre o céu. E quando eu estiver falando céu aqui hoje, eu estou falando de uma outra dimensão. Eu não estou falando desse céu somente aí você olha para cima. Vou falar dele também, mas eu estou falando de uma dimensão no mundo espiritual. De uma dimensão que abraça todo o universo conhecido. Uma dimensão fora do espaço-tempo, ok? Fora do espaço-tempo conhecido pelo homem. A linha do tempo do homem é uma linha reta, ok? A eternidade de Deus é um círculo infinito que não tem fim, ok? Então, diante de Deus, não há passado, presente e futuro. Tudo que já aconteceu é e vai acontecer. Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Porque é um círculo infinito, ok? Se você ler em Hebreus, vai estar escrito que Jesus, ele veio a nós por meio de um Espírito, chamado Espírito da Eternidade. Por isso que ele diz, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. E estando em Jerusalém, ele declarou estar no céu.
ele disse para os discípulos, para que aonde eu estou também estejais. Eu estou indo preparar lugar, mas para que vocês estejam onde eu estou. Ele estava no Pai, ele estava no céu. Está no Pai, está no céu. Ele está numa dimensão paralela a essa que nós conhecemos de tempo e espaço, numa dimensão totalmente paralela, totalmente diferente a essa que nós conhecemos. Tá bom? Então, prepare aí a sua caneta, prepare o seu papel para anotação, prepare a sua Bíblia. Eu estou aqui já com blusa de frio, porque está um pouco frio aqui em Balneário hoje. Estou em Balneário Camboriú. Estou deixando aqui a janela aberta, porque eu gosto do ventinho. Mas a Pri trouxe aqui para mim um chazinho quentinho. Já vou preparar meu chazinho aqui. A gente vai, então, tomar chá e bater um papo sobre a Bíblia. Só bater papo, né? Porque não dá pra gente ir muito fundo aqui, porque nós estamos sendo vistos aí por um montão de gente que não está preparado para ouvir tudo que nós podemos falar, o que nós temos para dizer. Vamos lá. Chazinho muito bom. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o que aconteceu nesse gap, nesse intervalo entre a criação original e a recriação, entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2. Eu falei ontem que apesar de ser a mesma terra em Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2, elas estão em estados completamente distintos, ok? E também disse que a palavra hebraica que foi traduzida no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis por era a terra sem forma e vazia, a mesma palavra hebraica é usada quando a mulher de Ló, ao sair de Sodoma, olha para trás e lá é traduzida como tornou-se em uma estátua de sal. Tornou-se. O que mostra que essa palavra que foi traduzida por era em Gênesis 1, verso 2, poderia ter sido traduzida por tornou-se, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Nós lemos Isaías 45, 18, com base nessa bibliazinha aqui que eu mostrei para vocês. Ó, tem muita gente que já comprou, eu recebi muito print aqui de gente que já comprou, vou fazer assim por causa da luz, ó. Muita gente já comprou a Bíblia em ordem cronológica da NVI. Vai facilitar muito para você que quer estudar, quer aprender, ok? Eu gosto muito da forma com que eles organizaram as coisas por aqui, muito mesmo. E por isso que eu recomendo para você aí, se você quiser avançar no seu estudo, ó, ver se dá para ver aí, ó, acho que não dá muita luz aí, bora lá, aí ó, dá para ver alguma coisa, ó. Então, tá aí, com base nessa bibliazinha aqui, em ordem cronológica, então nós falamos que Isaías 45, 18 vai declarar que a terra não foi criada vazia, nem foi criada sem forma, e foi criada para ser habitada, não foi criada para ser habitação de homens, ok? Porque Deus ainda não tinha revelado e nem manifestado o desejo de criar o homem. O desejo de Deus de criar o homem só foi revelado ou manifestado no tempo, e a terra foi feita na eternidade, o que prova que a priori a terra não foi feita para os homens. Daí também nós falamos sobre os animais pré-adâmicos, né? Ou os animais pré-históricos, como você preferir chamar. E em Jó fala muito deles, né? Nós temos em Jó, deixa eu pegar aqui, Jó no capítulo 38, no capítulo 40, do verso 15 ao verso 24, nós vemos um animal que é comumente chamado de hipopótamo em algumas traduções, em outras traduções ele é chamado behemonte. Jó, capítulo 40, verso 15 ao verso 24, está escrito assim: contempla agora o behemonte. Então, e vai começar a falar e dar uma descrição de como ele é, da sua força, que ele come erva como um boi, mas como é seus músculos, seu lombo, seu ventre, vai falar de tudo. Então, esse behemonte provavelmente pode ser uma descrição de um animal pré-histórico, tá? E em Jó, no capítulo 41, verso 1, e no verso 15 até o verso 24, e também no verso 34, nós vamos ter o grande Leviatã, ok? É um outro animal também que pode ser considerado aí
e pode ser, por alguns, tomado como um animal pré-histórico, ok? Jó, capítulo 41, verso 1, poderás pescar com o anzol o leviatã? Em algumas traduções vai estar crocodilo, ok? E se nós olharmos o crocodilo, parece ser mesmo aí parente ou familiar desses animais pré-históricos. Então, tá aí os textos de Jó. E também, depois da rebelião de Lúcifer, essa terra vai ficar caótica e sobre ela vai ter os demônios, né? Que são também espíritos de seres pré-adâmicos, segundo o que diz Pember, é uma posição dele. Pember vai separar anjos caídos de demônios, ok? Se você nunca leu Pember, eu recomendo que você leia As Eras Mais Primitivas da Terra, tomo 1 e tomo 2, muito legal. E essa terra era governada por principados e potestades e hostes celestiais, que aí são os anjos, e dessa parte desses anjos caíram. Nós vimos o texto lá ontem, Apocalipse capítulo 12, verso 4. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1, o gap, o intervalo, ok? A chamada rebelião de Lúcifer. Foi isso que aconteceu. Nós temos aí, eu creio que em julho nós vamos ter um desafio aí para a gente estudar, creio que em 2 semanas, toda a saga de Lúcifer, toda a história do anjo, né? Primeiro, Lúcifer nem sempre foi diabo, ok? Ele foi um anjo que deu prazer a Deus, que agradou a Deus, que foi perfeito em seus caminhos e que foi criado por Deus segundo a vontade de Deus para expressar a máxima perfeição. Então, nós podemos aprender muito com o que Deus desejava ou esperava desse anjo, ok? E também podemos aprender muito com os seus erros. Eu aprendo muito com os erros. Eu tenho um livro aqui, ó. Tô lendo, tô amando, tá? As piores decisões da história. Cara, só fala de catástrofes mesmo, né? Pessoas que tomaram as piores decisões da história. Então, eu gosto muito de aprender com os erros. Eu acredito que o erro só não pode ser repetido, o erro tem que ser inédito na nossa vida, né? Não pode ser um erro repetitivo, mas nós temos que aprender muito com os erros. Eu aprendo muito com os erros. Aproveitando aí, antes da gente começar e entrar mesmo no assunto, desce aí embaixo, tem um aviãozinho aí, parece um aviãozinho de papel, clica com seu dedo aí, marca 10 amigos aí, manda essa live para mais 10 pessoas, mais 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, vai lá, chama todo mundo e vem, vamos lá, a rebelião de Lúcifer no Gap. E o nosso primeiro texto, Isaías 14, 12. Nosso primeiro texto vai ser Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Bora lá, pega papel, pega caneta, pegue aí sua Bíblia e vamos embora. Isaías 14, 12. Eu vou ler como está na minha tradução. A minha tradução é uma tradução de textos receptos, não é de textos alexandrinos. Então, na minha tradução, tem o termo Lúcifer. O nome Lúcifer aparece na minha tradução. Até marquei aqui, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar de perto aqui, sem a luz. A ver. Ah lá, dá assim, ó. Veja aí, ó. Tem o termo Lúcifer. Vê? Então tem aí o termo Lúcifer. Vou ler aqui. Como caístes do céu, ó Lúcifer. Na maioria das traduções vai estar a estrela da alva. Como caístes do céu, ó Lúcifer, estrela da alva, estrela da manhã, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, e aqui, essa parte aqui no verso 13, coloque entre parênteses aí se você puder, pegue sua caneta aí, coloque entre parênteses aí, essa parte aí, ó. Tu dizias no teu coração, já coloquei aqui no meu. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Observe, no momento em que Lúcifer se rebela, ele não estava no céu, ele estava na terra, ok? Por quê? Porque ele foi criado para ser guardião de todas as coisas criadas, como nós falamos ontem, e
se você não viu a live de ontem, você que faz parte do clube, que é assinante da Escola do Reino Club, todas essas lives vão estar salvas lá no nosso clube. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Então, como eu falei ontem, Lúcifer era o guardião, junto com outros anjos, de todas as coisas criadas. Então, no momento em que o seu coração se rebela, no momento que ele resolve executar ou pôr em prática a rebelião, ele não está no céu, ele está na terra. Olha como ele dizia no coração: eu subirei ao céu. Põe esse entre parênteses aí, marque aí com o seu marca-texto. Eu subirei ao céu. Pinta aí, pinta aí. Eu subirei ao céu. Se ele estivesse no céu, ele não ia precisar subir. No momento da rebelião, Lúcifer não estava no céu, ele estava na terra. E aí você vai entender por que a terra, em Gênesis 1, verso 2, está coberta pelas águas do juízo, e há um dilúvio, no capítulo 1, verso 2 de Gênesis, há um dilúvio que cobre a terra com águas de juízo. Porque essas águas são oriundas do juízo de Lúcifer por causa dessa rebelião. Tudo que estava debaixo do seu governo, tudo que estava debaixo da sua liderança, tudo que estava debaixo do seu poderio, caiu em juízo com ele. Lembre-se, quando esse grande líder cai, tudo que está debaixo dele cai também. Quando Adão caiu, e eu vou fazer questão de mostrar isso aqui de Adão. Quando Adão caiu, o que estava debaixo do governo de Adão também caiu. Se você puder me acompanhar aí, abra aí a sua Bíblia em Gênesis. Se você não tem uma Bíblia de papel, pegue na Bíblia online. Abra em Gênesis. Quando Adão cai, Gênesis capítulo 3, verso 6 diz assim: viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ok? Então aqui pecaram. Depois que eles pecam, no capítulo 3, verso 17, vem a sentença. Deus vai determinar uma sentença para serpente, o animal selvático, vai determinar uma sentença para o diabo, que é a antiga serpente, o espírito que entrou nessa serpente, animal selvático. Deus vai determinar uma sentença para a mulher e uma sentença para o homem. No verso 17 nós temos a sentença do homem. Olha isso. Porquanto destes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha isso. Maldita é a terra por tua causa. Veja aqui no capítulo 1, verso 27, que Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre ela. Então o homem era senhor da terra, ele governava, ele era o líder, ele que tinha governo sobre a terra. Quando esse homem cai, tudo que está debaixo do seu governo cai junto. Então, no verso 17, maldita é a terra por tua causa. A mesma coisa aconteceu com Lúcifer. Lúcifer, volte aí para o 14, 12, né? Isaías 14, 12. Nós estamos no verso 13 agora, Isaías 14, 13. A mesma coisa vai acontecer com Lúcifer. Quando Lúcifer se rebelar e quando ele cair, tudo que está debaixo do seu governo vai cair em juízo, juntamente com ele. Então, quando caem esses grandes líderes, tudo que está em juízo, ok? Tudo que está debaixo dele cai em juízo também, no mesmo juízo que ele. Eu estou falando de grandes líderes, estou falando de Lúcifer, eu estou falando de Adão, ok? Eu estou falando de Caim, eu estou falando de Lameque, eu estou falando de Noé, estou falando de Abraão, estou falando de Davi, de todos os grandes líderes. Quando eles caem em juízo, o que está debaixo do seu governo também é afetado de alguma maneira. Algumas vezes mais afetado, outras vezes menos afetado, mas sempre, de alguma maneira, é afetado tudo aquilo que está debaixo do seu governo. Então, a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão. E a morte passou a todos os homens, você já sabe disso. Então, no momento em que Lúcifer se rebela, no momento em que ele propõe, eu vou realmente me rebelar, ele não está no céu, ele está na terra. Ele diz: subirei ao céu, subirei ao céu. E eu vou te provar nessa aula ainda, hoje, essa noite, ainda no nosso bate-papo aqui, que ele não estava no céu, ele estava na terra, ok? Ele não estava no céu que nós pensamos dentro da dimensão tempo e espaço. Ele estava no mundo espiritual, ok? Que também é uma espécie de céu, e é por isso que a gente vai ter essa ideia de que ele estava no céu. Mas ele estava no momento na terra. Lembrando que Lúcifer, apesar de ser um espírito, não é um espírito onipresente.
Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ok? Satanás não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, nem agora que ele é Satanás, e nem antes de se tornar Satanás, quando era um anjo de luz. Ele não tem essa capacidade, ou esse atributo da onipresença. Verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Olha isso, ele não está dizendo que vai roubar o trono de Deus, ele está dizendo que vai exaltar o trono dele. Lúcifer não está dizendo que vai roubar o trono de Deus, ele está dizendo que vai exaltar o trono dele. Você sabe que o céu tem duas configurações. O céu de Apocalipse, no capítulo 4, apesar de ser o mesmo céu do Apocalipse capítulo 5, eles estão em configurações diferentes. No início do capítulo 4 é uma configuração. Depois, dentro do capítulo 4, é arrumada uma outra configuração. No capítulo 4 de Apocalipse, João diz, eu fui arrebatado ao céu. Quando eu cheguei lá, eu vi, tinha um trono posto no céu. Então, no momento em que João chega, o que ele vê imediatamente é um trono. Mas Daniel, no capítulo 7, verso 9, Daniel vai dizer, e eu continuei olhando nas minhas visões da noite, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Depois João vai dizer que esses tronos que Daniel viu sendo colocados na sala do trono ali, diante do Senhor, diante de Deus, ok? São 24 tronos. João vai dizer o número desses tronos. Daniel diz, até que foram postos uns tronos. João vai dizer, 24 tronos estão ao redor do trono. E 24 anciãos estão sentados sobre esses tronos, vestidos de vestidos brancos. Mas quando João chega, só há um trono. Eu vou lá em Apocalipse capítulo 4, vamos lá, para você ver. Quando João chega, só há um trono. Depois são colocados tronos. Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo me disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu. Põe entre parênteses isso aí. Se você tiver um marca-texto, marque aí com o seu marca-texto, ó. Eu vou marcar aqui com o meu. Um trono estava posto no céu. Um trono posto nos céus. Um trono. Observe que a palavra céu aqui no verso 2 de Apocalipse 4 está no singular, não está no plural, igual em Gênesis 1, verso 1. Ok? Mas Daniel vai ver, ele vai continuar olhando até que sejam postos tronos, porque Daniel está tendo essa mesma visão do mesmo dia, do mesmo momento que João. Daniel foi arrebatado muitíssimos anos antes da morte de Jesus e foi levado ao mesmo instante, no mesmo momento em que João, que foi arrebatado anos depois da morte de Jesus, também estava arrebatado, e eles estão vendo acontecer a mesma coisa. Daniel 7,9, Daniel vai dizer, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Uns tronos. Olha aí no verso 9, marca entre parênteses aí, uns tronos. Uns tronos. Sempre esses detalhes importantes aí, você precisa marcar entre parênteses, ok? Então, quando João chega, a configuração é uma, João permanece um pouco e essa configuração é mudada. Por quê? São trazidos uns tronos. São trazidos e são colocados um trono, alguns tronos na sala do trono. Quantos são esses tronos? João diz que são 24 tronos. Onde esses tronos estavam? Eles eram um mistério escondido na eternidade? A eternidade esconde muitos mistérios, ok? Esse era mais um dos mistérios escondidos na eternidade. Eu vou falar para você, não vai dar tempo da gente fazer o estudo aqui, mas na saga de Lúcifer, ok? E se eu fosse você, eu não deixaria de fazer. Quando você ouvir falar da saga de Lúcifer, não é porque eu que vou ministrar, não. Presta atenção. Venha, porque é conhecimento mesmo, profundo e abundante do assunto, tá bom? Nós vamos compartilhar muito conhecimento, mas muito mesmo. Tudo aquilo que eu li e aprendi nesses anos todos eu vou compartilhar nessa saga de Lúcifer aí,
que vai ser o desafio de julho. Em junho, nós temos o desafio de Efésios. Em julho, vai ter o desafio a saga de Lúcifer. Ok? Efésios vai ser de 1º a 7 de junho. Mas depois eu vou falar aí quando vai ser o desafio da saga de Lúcifer em julho. Então, esse Lúcifer, no momento da rebelião, está na terra. Ele diz, eu subirei ao céu. Ele não precisa subir no céu, se ele já está lá. Ou seja, quem tem a ideia de que Lúcifer se rebelou estando no céu, já não vai conseguir formular esse ensinamento com esse texto aqui. Porque o texto está dizendo, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Eu vou revelar para você. Quando João chegou, tinha um trono. Daniel disse que foram postos tronos. Depois João disse que foram 24 tronos. Mas ainda, dando um total de 25. Porém, ainda existe um 26º trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Se você vier comigo, eu te mostro. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Olha o que Jesus vai dizer. Apocalipse capítulo 3 e verso 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, porque eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Qual é o trono do Pai? O grande trono branco, o trono de safira, né? É um trono branco. Licença, toma um pouquinho de chá aqui. O trono do Pai é um grande trono branco, um trono de safira. Deixa eu te mostrar, aproveitar que nós estamos aqui em Apocalipse, deixa eu te mostrar. Abra em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Ok? Verso 11. Apocalipse capítulo 20, verso 11. João vai dizer, aqui é o juízo final, tá bom? Para você que não conhece muito, aqui está falando do juízo final. Vi um grande trono branco. Esse é o trono do Pai. O trono branco. Mas quem vai estar sentado no trono branco é Cristo, a quem foi dado o poder de julgar os homens, os vivos e os mortos. Então quem vai se assentar nesse trono aqui para o juízo final é Cristo. E aliás, o Pai e o Espírito vão estar no corpo do Filho, já que o Pai é Espírito, João 4:24, o Espírito Santo também, as outras duas pessoas da triunidade de Deus são Espíritos, vão entrar no corpo do Filho e vão habitar corporalmente no corpo do Filho, como está escrito nas cartas de Paulo. Agora olhe isso, esse trono branco, o trono do Pai é um trono de safira, mas Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 21, que o que vencer vai se assentar com ele no trono dele, porque ele venceu e se assentou no trono do Pai dele. Esse 26º trono, Satanás conheceu na eternidade. Lúcifer conheceu o 26º trono. O que ele não soube é que o 26º trono tinha um dono e não era ele. Porque ontem nós falamos que Jesus era um mistério escondido pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Eu te mostrei isso. E esse mistério escondido foi escondido até mesmo dos anjos. Nem os anjos sabiam que Deus tinha um filho. Então Lúcifer pensou que esse trono, esse 26º trono, um trono que tem 7 degraus, está sobre uma plataforma, que o assento dele é circular, é redondo. Do lado direito há um leão, do lado esquerdo há outro leão, e outros 12 leões, fora os 2 leões que estão no braço do trono, 12 leões, 6 à direita e 6 à esquerda. Esse trono, que é tipificado na terra como sendo o trono do rei Salomão, é o trono do Filho. Por que o seu assento atrás é circular? Porque quem se assenta aí governa o universo. O universo é um círculo, em expansão, até a extremidade da luz e das trevas, como eu falei ontem. Então quem se assenta aí, esses 2 leões, é o Pai e o Espírito, já que é o Filho que se assenta aí. E os 12 leões, 6 à direita, 6 à esquerda, são os apóstolos, e também simbolizam o 12, a completude de tudo que Deus faz no céu. Ok?
Então significa que essa questão apostólica da era da igreja já está completada no céu, antes mesmo de começar na terra. Assim como o tabernáculo de Moisés foi uma sombra de um tabernáculo celestial, como está em Hebreus 8. Venha comigo em Hebreus 8. Hebreus 8, eu vou lá. Hebreus no capítulo 8. Hebreus no capítulo 8, verso de número 1, diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Outro dia eu te explico por que a destra do trono da majestade. Ok? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Verdadeiro. Vou marcar aqui com marca-texto, marca aí também. Verdadeiro tabernáculo. Ministro do verdadeiro tabernáculo, o qual fundou. Põe entre parênteses, quem fundou? Põe entre parênteses aí. Quem fundou? O Senhor e não o homem. O qual fundou o Senhor e não o homem. Olha o verso 5. Olha o verso 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então as coisas na terra servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Pinta aí, celestiais, a palavrinha celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, fazer tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Em que monte? No Sinai. No Sinai, Moisés modelou o tabernáculo celestial que está no céu. O tabernáculo celeste. Ok? O tabernáculo celeste. Onde nós entraremos porque o véu foi rasgado. E não foi o véu que rasgou de alto a baixo no santuário, no chamado templo de Herodes, o templo de Zorobabel, a reconstrução do templo de Salomão. Não é isso não. É o véu do corpo de Cristo, que foi rasgado segundo o que está escrito aqui em Hebreus, pelo autor dos Hebreus. O véu do corpo de Cristo foi rasgado, me dando acesso a um santuário, a um tabernáculo verdadeiro, não feito por mão de homens, que não está na terra, está no céu. Quando eu digo que o véu se rasgou, não para você entrar, mas para Deus sair, lá no templo de Herodes, é porque naquele templo você não tem que entrar, você não tem que ir lá adorar pedras, né? Mas você tem que entrar no céu, num tabernáculo celestial, pelo véu que se rasgou, que é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é um véu rasgado. O corpo de Jesus é um véu rasgado. É isso que diz o texto de Hebreus. Que o corpo de Jesus é um véu rasgado para me dar acesso a um tabernáculo verdadeiro, aonde o sacerdote é verdadeiro e assiste diante de Deus. Ok? E é quem faz a intermediação entre nós e Deus. Por isso que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Porque esse Cristo Jesus, homem, foi elevado a sacerdote de Deus. E esse sacerdote é quem fala por nós diante de Deus. E hoje, quem responde às suas orações, é o mesmo Deus do velho pacto. Hoje, no novo pacto, na nova aliança, quem responde às suas orações é o mesmo Deus do novo pacto. Só tem uma diferença. Em Apocalipse, no capítulo 5, diz que... Vem comigo. Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler aqui com você. Apocalipse, capítulo 5. Vem comigo. Apocalipse, capítulo 5, e verso de número 8. Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Diz assim: havendo tomado o livro, quem tomou o livro? O Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O Cordeiro, que é leão da tribo de Judá, porque aqui em Apocalipse 5, ele é cordeiro e leão. Ele é filho de Deus e filho do homem. Ele é filho do homem e filho de Deus. Ele é cordeiro e leão, filho do homem e filho de Deus. Então, o leão da tribo de Judá que abriu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ok? Havendo tomado o livro, os 4 animais viventes e os 24 anciãos prostraram-se perante ele, diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora preste atenção, no capítulo 8, verso 3, eu vou ler aqui, verso 3, e veio outro anjo. Esse outro anjo, aqui do verso 3, do capítulo 8 de Apocalipse, é Cristo. E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro,
e lhe foi dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos. Então, ele foi lá e ele pegou da mão do ancião, e agora ele apresenta diante do Senhor as nossas orações, as nossas causas. Então, antes, no velho pacto, Deus respondia a oração que estava na taça do ancião. E qual era o critério de Deus para responder? Misericórdia. E de quem Deus tinha misericórdia? De quem ele queria? Olha como está escrito: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas agora não é mais assim. Deus não responde no novo pacto às nossas orações com base na misericórdia. Ele responde com base na justiça. E a justiça é Cristo. Então, quando Cristo apresenta, Deus responde. Não por sua causa, mas porque é Cristo que apresenta. Deus responde a Cristo. Ele não responde ao Eduardo Reis. Ele responde a Cristo. E Cristo apresenta as causas do Eduardo Reis diante de Deus. E agora Deus não pode mais escolher quem ele vai responder, porque ele não responde. Os santos, ele não responde pela misericórdia. Os ímpios, ele responde pela misericórdia. Mas os santos, ele responde pela intermediação de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que apresenta o incenso diante de Deus. Ok? Então vai entendendo isso. Volta lá para Ezequiel, que a gente saiu do assunto aqui, eu abri um parênteses só para te dar um pouco mais de conhecimento, para liberar um pouco mais de conhecimento aí sobre você e na sua vida. Volte aqui para Ezequiel, Então, verso 13, capítulo 14 de Isaías. Isaías capítulo 14, verso 13. Não é Ezequiel agora, desculpe. Isaías 14 e 13. É porque eu fico assim, tão, sabe, eufórico, eu fico na adrenalina aqui, vontade de falar tudo, estou tendo que me conter. Mas olha isso. O anjo dizia no seu coração: eu subirei ao céu. Ou seja, ele não estava lá. Mas por que ele queria subir lá? Por causa do 26º trono. O trono de Cristo. Como Cristo era um mistério escondido até mesmo aos anjos, os anjos não sabiam que Deus tinha um filho, ok? Naquele momento ali, Jesus aparece como outro anjo, porque ele ainda não podia se revelar. Ele não podia se revelar, porque para João, o tempo é depois da morte de Jesus, aproximadamente 90 anos. Mas na eternidade, naquele momento, ainda não era o momento dele ter se revelado. Então, por isso que ele aparece como outro anjo. Então, depois ele vai aparecer como cordeiro, leão, filho do homem, filho de Deus. Aí, como filho do homem, já é revelado. Como filho de Deus, ele também já é revelado. Ok? Ele chega no céu como filho do homem. Ele não entra no céu como Deus, ele entra como um homem que venceu e pôde entrar pelo véu que foi rasgado do seu corpo. Agora, entenda isso aqui. Guarde isso. Daniel disse: eu vi chegar com as nuvens do céu um se assemelhando ao Filho do Homem. Está no Daniel capítulo 7, verso 13. Quando ele chega no céu, ele chega como Filho do Homem. Quando João vê, diz: parece um cordeiro, parece que foi morto. Esse foi morto, no original grego, quer dizer, parecendo que acabara de ser degolado. João diz: mas está aqui. O ancião olha para a mesma pessoa que Daniel viu como Filho do Homem, que João viu como cordeiro, e o ancião de dias diz: é o leão da tribo de Judá. Quem é o cordeiro? O cordeiro que remiu os homens dos seus pecados. Quem é o leão? O leão que vence Satanás e que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então olha isso. Lúcifer achava que aquele trono era dele. Como Lúcifer é um ser criado, na cabeça de Lúcifer, ele entendeu que em algum momento Deus privou ele desse trono. Essa é a visão que Lúcifer tem de Deus. Anote aí. Anote essa frase que eu vou dizer agora. Anote isso. Cada um conhecerá o Deus que quiser conhecer. Deus tem 72 nomes pelos quais ele é chamado. Cada nome revela uma face desse Deus. Cada um vai conhecer o Deus que quiser conhecer. A maneira que você enxerga vai determinar o que dele você recebe. Então, Lúcifer enxergou a Deus como um Deus privador. Na mente de Lúcifer, uma mente de uma criatura criada, finita, não imortal, mas que foi criada, que teve uma origem inicial. Não é como Deus que é eterno, incriado.
ok? Na cabeça de Lúcifer, Deus em algum momento privou ele desse trono, com medo de que ele superasse a Deus. Se Lúcifer quisesse o trono de Deus, seu orgulho, a sua soberba não seria tão grande. Porque se ele quisesse tomar o trono de Deus, ele estaria declarando para todo o universo que não há como ser maior que Deus. Deus é o máximo que alguém pode chegar, então eu quero o trono dele. Mas o que Lúcifer realmente queria era estabelecer um trono paralelo que pudesse superar a Deus. Ele acreditou de verdade que ele poderia superar a Deus. Então põe na sua cabeça, rebelião não é eu querer ser igual a quem me ensina. Se eu quero ser igual a alguém que está me ensinando, o nome disso é discipulado, não é rebelião. Rebelião é quando eu quero ter um governo paralelo, quando eu quero ter uma escola paralela à escola que me ensina, uma academia paralela à academia que me ensina, um conhecimento geral paralelo ao que me ensina, sem ainda estar preparado para isso, sem ter sido liberado para isso. Então, o governo paralelo é a rebelião. A rebelião, um choque de governos dá quando alguém tenta estabelecer um governo paralelo ao governo que já tem, uma autoridade paralela à autoridade que já tem. É isso que acontece hoje no mundo, dentro das casas, das famílias. Um filho e um pai começam a estabelecer governos paralelos, medindo força um com o outro, confrontando um com o outro, a mãe com a filha, um irmão com outro irmão, ok? O irmão mais novo com o irmão mais velho. Aí os líderes das igrejas, o seu pastor, o seu padre, né? Você começa a medir força com ele, quer estabelecer um governo paralelo, quer montar uma congregação paralela, quer montar ali uma igreja paralela. É aí que está a rebelião, na tentativa de um poder ou um governo paralelo. E é isso que Lúcifer queria. Ele dizia, eu vou subir aos céus, acima das estrelas de Deus eu vou exaltar o meu trono. Eu vou falar dessas estrelas de Deus aqui, ok? Essas estrelas de Deus são anjos. Como ontem nós vimos, que estrelas em Jó 38, verso 7 são anjos, estrelas em Apocalipse capítulo 12, verso 4 são anjos, aqui em Isaías 14, 13, essas estrelas de Deus também são anjos. Elas estão acima de Deus. Por que ele chama elas de estrelas de Deus? Porque elas brilham acima de Deus. E o que brilha acima de Deus? Vem Isaías comigo. Isaías no capítulo 6. Isaías no capítulo 6. Isaías no capítulo 6. Olha isso. Verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e tinham 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Serafim. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que quer dizer que arde em chamas. E serafins estão acima de Deus. É a única coisa que existe acima de Deus. Os serafins. Então quando Lúcifer olhou para o céu, ele disse, eu vou subir ao céu. Eu vou subir acima das estrelas de Deus. Eu vou subir no norte. Sempre aponta para o mais alto. Ainda que não esteja falando aqui de uma dimensão de espaço e tempo, ou de tempo e espaço natural. Estamos falando de uma dimensão em que o espaço e o tempo é outro. O tempo é a eternidade e o espaço é totalmente espiritual, mas o norte é uma linguagem que diz mais alto, sobre tudo, sobre todos. Ele diz, eu subirei sobre o mais alto, eu subirei sobre acima das estrelas de Deus, e lá eu vou exaltar o meu trono. Ou seja, eu vou estabelecer um governo paralelo e eu vou superar a Deus. No monte da congregação me assentarei para os lados do norte. Olha isso. No monte da congregação me assentarei para os lados do norte. Ele quer se assentar no monte da congregação. Ele quer se assentar para o lado do norte. Ele diz, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer subir acima das nuvens, o que prova que ele está abaixo das nuvens. As mais altas nuvens são cúmulos limbos, alguma coisa assim, não
lembrando agora como é que pronuncia, mas assim, estava aproximadamente 13 mil metros de altura. A 13 mil metros de altura aproximadamente, 33, 34, 35 mil pés. Quando o avião tem voo cruzeiro, ele está aproximadamente 33, 34, 35 mil pés. Então ele está sob as nuvens, as mais altas. Ou seja, aí você viaja tranquilo, não tem turbulência. Agora, entenda, se ele vai subir acima das mais altas nuvens, ele então está abaixo das mais altas nuvens. Onde ele está? Aí nós precisamos abrir em Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Lembrando que ontem eu já expliquei por que esses textos de Ezequiel falam de Lúcifer, tanto de Isaías como de Ezequiel. Ontem eu falei da projeção profética. Você que é aluno da Escola do Reino Club, que não assistiu ontem, você vai poder ver a aula de ontem, salva lá no nosso clube, e a de hoje vai estar salva no clube, e toda essa semana vai ficar salva no clube, para você ver por tempo indeterminado, quantas vezes você quiser, ok? Vai estar lá para sempre, ok? Então Ezequiel 28:13 diz assim: estavas no Éden. Olha aqui onde ele estava. Então no momento da rebelião, ele não estava no céu, ok? Ele não estava acima das estrelas de Deus, ele não estava acima das mais altas nuvens, ele estava abaixo do lugar que ele estava, no Éden. E o que é o Éden? O Éden é a terra. O Éden é a terra. Veja comigo em Gênesis, no capítulo 2, verso 8. Gênesis, capítulo 2, verso 8. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então entenda, o jardim não é o Éden. Um jardim foi plantado no Éden, mas o jardim não é o Éden. As pessoas tendem a pensar que o Éden é o jardim, ok? Mas o jardim não é o Éden. Um jardim foi plantado no Éden. A palavra Éden é uma palavra hebraica que não foi traduzida para nós. Ela foi apenas transliterada. A palavra Éden vem de Adamar, de onde vem a palavra Adão, Edom, Edém. Ó, essas palavras vêm tudo de Adamar. Adamar é terra. Adão, que veio da terra. Edom, vermelho como a terra. Edém, terra fértil, terra deleitosa. Ok? Assim era a terra antes do anjo pecar, assim era a terra antes do homem pecar. Era um Éden, era um lugar de delícias. Então, olha o que está dizendo, estavas no Éden. Então ele estava na terra. No momento da rebelião, quando ele propôs executar a rebelião, quando ele propôs realmente no seu coração colocar em prática a rebelião, ele não estava no céu. Por isso que ele disse, eu subirei ao céu. Ele não estava lá, ele estava na terra, ele estava no Éden. Ele estava na terra. Ele era o guardião daqui, querubim. A palavra querubim é uma palavra hebraica que quer dizer guardião. Está falando do ofício dele, não da natureza. Sua natureza é espírito. O Lúcifer é um espírito, o diabo é um espírito. Essa é a natureza espiritual. Totalmente espiritual. Agora, esse espírito tem como ofício ser querubim, ser guardião. Guardião de quê? De todas as coisas criadas na criação original, antes do gap, antes de Gênesis 1, verso 2. Antes do intervalo. Essas coisas foram destruídas na sua rebelião e na sua queda. Porém, a sua queda não vai se dar na terra. Mas isso eu vou falar só amanhã. A sua queda vai se dar, eu vou só concluir aqui para você. A queda do anjo vai se dar nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Ele vai cair num lugar, na escuridão e nas trevas, nas regiões celestiais, no segundo céu. Paulo diz, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, na carne ou no espírito, foi arrebatado até o terceiro céu. Tem um terceiro céu porque tem segundo e primeiro. E aqui nós estamos falando de dimensões. Então esse segundo céu, existe um lugar nesse segundo céu que é trevas. E ali ele caiu. Nas regiões celestiais, é onde ele está agora. Apesar dele poder vir passear na terra, rodear por ela, né, e deixar a terra do jeito que ela está, infernal, ok? Ele volta sempre para lá, porque ali também ele acusa os santos de dia e de noite, diante de Deus. Esse lugar nas regiões celestiais é conhecido também como diante de Deus. É ali, o lugar que ele está é conhecido como diante de Deus. Ele vai ser lançado na terra. Em Apocalipse, no capítulo 12, ele vai ser lançado na terra.
Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz que haverá uma grande batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, vou abrir para você. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve batalha no céu. Por que João ouve? Lembrando, quem está fazendo desafio de Apocalipse sabe. Quase todos os verbos e predicados no Apocalipse estão no passado. Porque João foi levado na eternidade. Ok? Então na eternidade tudo é. Olhe bem, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não morreu na fundação do mundo, Jesus morreu no tempo, na cruz, há um pouco mais de 2000 anos atrás. Mas na eternidade, ok? O tempo não importa, não significa nada. Essa noção de tempo e de espaço que nós temos do mundo natural, na eternidade não são nada. Então ele estava morto desde a fundação do mundo, só que na eternidade. Porque a eternidade, pega a linha do tempo, a eternidade é como se você pegasse os dois pontos da linha do tempo e ligasse um no outro e fizesse um círculo. Então, a partir daí, tudo se torna infinito, em loopings infinitos, e não há mais fim, ok? Mas talvez nós falamos disso também outra hora. E aqui diz que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar no céu. Veja, eles têm um lugar no céu, no verso 8, mas já não mais se achou seu lugar no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Foi precipitado na terra. Então aqui vai ser precipitado na terra. Que momento é esse? Esse aqui é exatamente no meio da última semana das 70 semanas de Daniel. Da última semana, no meio dos 7 anos, quando se completarem 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, então Satanás vai ser lançado na terra. Vai ser lançado na terra. E aí, verso 10 diz: e ouvi uma voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava diante de Deus de dia e de noite. Olha isso aqui, verso 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por que alegrai-vos, ó céus? Porque ele já não está mais no céu. E ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Só lhe resta mais 3 anos e meio, até ele ser preso no grande abismo, ok? Onde ele vai ficar preso por 1000 anos e será solto no final em Gog e Magog. Olha, eu fiz um plano aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um plano de toda a vontade eterna de Deus. Tudo. E eu postei aí no meu Instagram. Eu acabei de postar no meu Instagram. Acabando essa aula agora, vai aí no meu Instagram. Ok? Vai no meu Instagram, vai nesse post que está postado aí agora e comenta o que você aprendeu hoje que mais te impressionou. O que você aprendeu hoje que você não sabia? O que você aprendeu hoje que mais te chamou a atenção? O que você está achando dessas aulas? Quais são as suas dúvidas? Para que eu tente responder nos próximos dias de live. Olha, 1 hora voou, acabou nossa 1 hora de live. Passou como se não fosse nada. Estudar a Bíblia é muito bom. Entender a palavra de Deus, conhecer a sabedoria acumulada em mais de 5.000 anos de registros, né? Aonde está registrado aqui as palavras dos homens mais sábios que já pisaram na terra, incluindo o rei Salomão e o mais sábio de todos os homens que pisou a terra, Jesus Cristo. Está tudo aqui, as palavras de sabedoria. Então você tem acesso aqui a mais de 5.000 anos de sabedoria, ok? Vamos fazer uma foto, vamos fazer um print. Você posta aí, você reposta e me marca no seu stories. Eu vou repostar os melhores no meu, ok? Vai lá. Faz a foto aí, não me pega com a cara. Pega o sorriso, né? Tá aqui também o meu livro, Deus e Você, de A a Z. Você que não tem, 23 princípios espirituais para uma vida espiritual vitoriosa. 23 princípios aqui. Um livro para você dar de presente. Não precisa ser evangélico para esse livro. Precisa ser inteligente. Precisa amar sabedoria. Você clica no link aí na minha bio no Instagram, que pelo link você consegue comprar o livro aqui, Deus e Você, de A a Z. Eu envio para sua casa, ok? É só clicar na minha bio aí, no link que está na minha bio, e você pode comprar o livro, ok? E eu vou enviar para sua casa com todo prazer, ok? Tem muita gente me perguntando das pulseirinhas, né? Essa pulseirinha aqui é o seguinte, ó.
Essa pulseirinha é para me lembrar que eu preciso estudar, isso que é a escola do reino, estudar, anotar tudo que eu ouço eu preciso anotar, ok? Aqui está uma Bíblia aberta para lembrar que eu tenho que ler todo dia, uma interrogação para me lembrar que eu tenho que fazer perguntas todos os dias, um coração para me lembrar que eu preciso amar tudo isso, né? E aqui, 2 pessoas para me lembrar que eu tenho que pegar o conhecimento que eu recebo e compartilhar com ele, com alguma pessoa, porque eu não posso me tornar um obeso espiritual. Eu tenho que transbordar na vida de alguém. Não se torne um obeso espiritual. Tudo que você está aprendendo, fale, compartilha, né? Fala para todo mundo, compartilha. Não se torne um obeso espiritual, não guarde o conhecimento dentro de você. Não vá crescendo, transborde, porque quanto mais você transborda, mais Deus dá. Ok? Quanto mais você transborda, mais Deus dá. Te espero amanhã, 23 horas, para mais um pouco de Mistérios da Eternidade. Vamos continuar aí no Mistério da Vontade de Deus. Eu postei lá esse gráfico que eu fiz aqui, tá postado aí no meu Instagram, vai lá, fala tudo que você aprendeu hoje, as frases que mais mexeram com você, aquilo que você não sabia, que você descobriu hoje, ok? As dúvidas que você tem. Corre lá, comenta agora, um beijão no teu coração, prazer estar com você aqui. Tchau, 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 tchau. Até amanhã, às 23h.